É fácil acordar e já sentir o peso do dia, não é mesmo? Saímos para a luta diária sem a principal proteção, a presença de Deus, nos tornando alvos fáceis para a tentação e o desânimo. Mas a palavra de Deus nos ensina a vigiar e orar, e isso começa agora. Entregar a Deus o início do dia não é um ritual. É vestir a armadura espiritual para vencer as batalhas que virão. Una-se a mim nesta reflexão abençoada da manhã e vamos clamar para que Ele vá adiante de nós. Para que esta proteção alcance mais pessoas, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Existe um lugar de perigo espiritual que não se parece com um campo de batalha, mas com um jardim tranquilo. É o lugar do conforto, da sonolência da alma, onde a oração se torna escassa. É nesse exato momento, quando baixamos a guarda e a nossa comunhão com Deus se torna superficial, que nos tornamos mais vulneráveis. O inimigo não costuma atacar com um trovão, mas com um sussurro, quando estamos distraídos e espiritualmente desarmados. Que alerta sério! Foi no momento de sua mais profunda agonia, no Getsêmani, que Jesus nos deu a chave para a sobrevivência espiritual, uma ordem que ecoa até hoje. Ele encontrou seus discípulos dormindo e, com amor e urgência, os despertou com uma instrução vital. Em Marcos 14, versículo 38, a palavra nos adverte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, me está pronto, mas a carne é fraca. Que momento solene! Essa advertência revela a tensão constante em que vivemos. Nosso espírito anseia por Deus, mas nossa natureza humana é frágil e inclinada a cair. A oração e a vigilância não são opcionais para o crente, são o oxigênio da nossa alma, a única forma de manter a carne submissa ao espírito. O perigo não está apenas na fraqueza que conhecemos, mas na força que achamos que temos. E o que acontece quando o crente se esquece dessa fragilidade e acredita que já é forte o suficiente para ficar de pé sozinho? O maior perigo para a alma vigilante não é a fraqueza reconhecida, mas a força presumida, a autoconfiança que se disfarça de maturidade espiritual. É aquele momento sutil em que pensamos: eu já passei dessa fase, essa tentação não me pega mais. E relaxamos a nossa guarda, confiando em nossa própria experiência. Acreditamos que estamos firmes, inabaláveis, esquecendo que nossa força não vem de nós mesmos, mas da nossa total dependência daquele que nos sustenta. Que engano perigoso! A palavra de Deus, como um espelho fiel, expõe essa armadilha do orgulho, com uma clareza que nos confronta e nos protege ao mesmo tempo. Em 1 Coríntios, versículo 10 a 12, o apóstolo Paulo nos dá um dos alertas mais sóbrios de toda essa escritura. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Este não é um versículo para nos amedrontar, mas para nos manter humildes, para nos lembrar que a nossa segurança não está em quão fortes nos sentimos hoje. Que chamado à sobriedade! A queda nunca é repentina. Ela começa no momento em que trocamos a dependência de Deus pela confiança em nossa própria capacidade de resistir. Quando nos apoiamos em nosso próprio entendimento, uma névoa espiritual começa a se formar ao nosso redor, nos tornando cegos para as armadilhas que o inimigo prepara cuidadosamente. Essa autoconfiança nos faz esquecer de quem Ele é e do que Ele prometeu. Mas o que acontece quando essa cegueira da alma nos faz esquecer as promessas que são a nossa única e verdadeira fonte de segurança? Essa autoconfiança perigosa gera uma espécie de névoa espiritual, uma cegueira que nos impede de enxergar a realidade do mundo espiritual e a fidelidade de Deus. Começamos a operar baseados apenas no que os nossos olhos físicos veem, o tamanho do problema, a falta de recursos, o silêncio aparente do céu. A ansiedade e o medo se tornam nossos conselheiros, porque nos esquecemos das promessas que são a nossa verdadeira luz. Que estado perigoso! Nesse estado, nós nos tornamos sobrecarregados,
tentando carregar o peso do mundo em nossos próprios ombros, lutando batalhas com nossas próprias forças e nos cansando no processo. É para esse exato estado de esgotamento que Jesus dirige um dos seus mais doces convites, uma porta de saída da nossa autossuficiência. Em Mateus 11, versículo 28, a palavra nos chama: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que convite amoroso! A oração e a vigilância são os colírios que curam essa cegueira, nos fazendo lembrar de quem Ele é e do que Ele prometeu em Sua palavra. Sem elas, permanecemos cansados, sozinhos e vulneráveis, sentindo-nos abandonados em meio à tempestade. Mas e se, mesmo em nossa cegueira, quando nem sabemos como ir até Ele, Ele já estivesse vindo em nossa direção? E se existisse uma promessa que garante que Ele não apenas nos espera, mas que Ele vai adiante de nós, abrindo aí o caminho, no exato momento em que nos sentimos mais perdidos, sozinhos e esquecidos, quando a nossa cegueira espiritual nos convence de que Deus está distante, a Sua palavra vem como um farol na escuridão. A verdade é que a nossa sensação de abandono nunca anula a realidade da Sua presença constante. Ele não espera que encontremos o caminho de volta sozinhos. Ele mesmo vem ao nosso encontro, liderando o caminho para fora do nosso deserto. Que fidelidade incomparável! Essa é uma das promessas mais poderosas para a alma que se sente vulnerável. Uma garantia dada a Josué antes de enfrentar suas maiores batalhas e que permanece de pé para nós hoje. Em Deuteronômio 31, versículo 8, a Escritura nos assegura com uma força inabalável: O Senhor, pois é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Receba essa promessa em seu espírito. Essa promessa é a nossa âncora. Ele não está apenas conosco. Ele vai adiante de nós, preparando o caminho, enfrentando os inimigos que ainda não vemos, providenciando o que vamos precisar. Saber disso quebra o poder do medo e da ansiedade, nos convidando a trocar nossa luta solitária por uma confiança rendida. Mas como podemos, na prática, nos abrigar nessa verdade? Qual é o caminho para sair da teoria da promessa e entrar na experiência da sua presença protetora? Agora que a promessa foi estabelecida como nossa âncora, vamos mergulhar na prática de como nos abrigarmos nela. A promessa de que Deus vai adiante de nós é o mapa que nos dá segurança, mas a oração é o ato de dar o primeiro passo nesse caminho seguro. O refúgio não é um lugar geográfico, mas uma pessoa, Jesus. Invocar o seu nome em meio à tempestade não é uma fórmula mágica, mas o clamor de um filho que sabe que o Pai ouve e tem todo o poder para acalmar as águas. O nome de Jesus é o nosso porto seguro. Que refúgio seguro! Quando o medo bater, quando a tentação se aproximar, quando a autoconfiança falhar, a nossa arma mais imediata e poderosa é chamar por Ele. É um ato de rendição que reconhece nossa incapacidade e a total suficiência dele para nos socorrer. A palavra nos convida a nos aproximarmos dele não com medo, mas com celebração. Em Salmo 95, versículos 1 e 2, a palavra nos convida a essa atitude. Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos a rocha da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro, com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Que convite poderoso! Invocar o nome de Jesus é sair ao encontro da rocha da nossa salvação. É o ato que muda a nossa atmosfera espiritual, onde o pânico dá lugar à paz e a fraqueza dá lugar à sua força. A presença dele se torna o nosso esconderijo, o lugar onde encontramos segurança, direção e o renovo que a nossa alma precisa. Mas o que acontece quando nossa oração de socorro se transforma em um cântico de adoração? Qual é o poder que se libera quando a gratidão encontra a sua melodia? Quando invocamos o nome de Jesus, encontramos refúgio, mas quando começamos a adorá-lo,
nós construímos um trono para ele se assentar no meio da nossa crise. A adoração é a linguagem da fé que declara quem ele é, apesar do que estamos vendo ou sentindo. Ela tira os nossos olhos do tamanho da tempestade e os fixa no tamanho do nosso Deus, que é infinitamente maior. É uma mudança de perspectiva. A adoração não apenas nos muda por dentro, mas também move o céu a nosso favor, liberando o poder e a proteção de Deus de uma forma tangível. É a arma que confundiu os exércitos inimigos de Josafá, que derrubou as muralhas de Jericó e que abriu as portas da prisão para Paulo e Silas. A presença de Deus habita em meio aos louvores do seu povo, pois em Salmo 22, versículo 3, a palavra declara: "Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel." Que verdade poderosa! Quando você louva, você está convidando o rei a se entronizar sobre a sua situação, a estabelecer o seu governo sobre o seu medo, sua ansiedade e sua tentação. A adoração se torna o seu escudo, a atmosfera protetora onde o inimigo não pode operar. É o cântico que te lembra da promessa mais segura de todas, a garantia final de que, não importa o que aconteça, sua posição em Cristo é absolutamente inabalável. A nossa vigilância, a nossa oração e a nossa adoração são a nossa resposta de amor a Deus. Mas a nossa segurança eterna não repousa sobre a perfeição da nossa resposta, e sim sobre a perfeição do seu amor por nós. O inimigo sempre tentará nos acusar em nossas falhas, sussurrando que, por termos tropeçado, perdemos o nosso lugar. Mas a nossa posição na família de Deus não é mantida pela força de nossas mãos, mas pelo poder da mão daquele que nos segura. Que alívio para a alma! Esta é a declaração final, o veredito do tribunal celestial que silencia toda e qualquer acusação, seja ela vinda do inferno, dos homens ou da nossa própria mente. O apóstolo Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, nos entrega a certidão da nossa segurança eterna. Em Romanos 8, versículos 38 e 39, a palavra sela o nosso destino. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que selo de segurança! Nem a sua falha de hoje, nem a sua preocupação com o amanhã, nem qualquer força visível ou invisível tem o poder de romper o laço que Deus estabeleceu com você em Cristo. Seu amor não é condicional. É a nossa âncora inabalável em meio a qualquer tempestade. Saber disso muda tudo. Nossa oração deixa de ser o clamor de um servo medroso e se torna a conversa confiante de um filho protegido. Mas como podemos transformar essa certeza em uma oração diária de proteção e força? Saber que somos eternamente amados e seguros em Cristo não nos leva à passividade, mas nos impulsiona a uma oração confiante e ousada. A oração do vigiado não é um clamor de medo, mas uma declaração de dependência e um ato de guerra espiritual. É o filho que, sabendo que tem um pai poderoso, corre para ele em busca de proteção, sabedoria e força para as da batalha diária, ativando as promessas pela fé. É uma oração de autoridade. Nós nos apropriamos da vitória que Cristo já conquistou na cruz, trazendo essa realidade celestial para a nossa situação terrena. Invocamos o poder que há no nome e no sangue de Jesus, não como uma fórmula, mas como o exercício da nossa herança. Pois em Filipenses 4, versículo 13, a palavra nos capacita com esta verdade: tudo posso naquele que me fortalece. Nossa força não está em nós, mas naquele que habita em nós e nos fortalece para toda e qualquer circunstância. Portanto, nossa oração se torna um diálogo constante. Senhor, guarda meu coração de autoconfiança. Abre meus olhos para as tuas promessas.
Sê tu o meu refúgio e a minha fortaleza. Enche-me do teu espírito para que eu possa vigiar e orar, não por medo, mas por amor. Essa oração nos mantém conectados à fonte, prontos para o que der e vier. E é com este espírito que nos unimos agora para selar esta palavra em uma entrega final de confiança e adoração. Nossa jornada hoje nos levou do alerta no Getsêmani à segurança inabalável nos braços do Pai. Vimos que nossa maior vulnerabilidade não está em nossa fraqueza, mas em nossa autoconfiança, e que nosso maior refúgio está na presença constante de um Deus que vai adiante de nós. A escolha, agora, é se render a essa verdade, trocando a ansiedade da autoproteção pela paz da dependência dele. Que decisão libertadora! Vamos selar essa decisão em uma oração de entrega. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti, reconhecendo nossa fraqueza e o perigo de confiar em nós mesmos. Desperta nosso espírito para vigiar e orar. Guarda-nos do mal, fortalece-nos na tentação e sela em nosso coração a certeza do Teu amor inabalável. Pois em Filipenses 1, versículo 6, a palavra nos promete: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Que esta certeza guie cada passo seu. Amém. Se esta oração e esta mensagem fortaleceram a sua fé e te chamaram a uma nova postura de vigilância, demonstre isso para que a palavra alcance mais vidas. Curta este vídeo, inscreva-se no canal para não perder nenhuma direção de Deus e ative as notificações para permanecermos juntos nesta jornada de fé. Que a paz de Cristo te guarde. Amém?